Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre doenças causadas por ectoparasitos em animais, com ênfase em animais domésticos. Assunto este presente na disciplina Doenças Parasitárias dos Animais, no curso de Medicina Veterinária do IFAM. No plano de aula, nós temos os seguintes objetivos: discorrer sobre as principais doenças parasitárias causadas por ectoparasitos em animais domésticos, assim como descrever sua etiopatogênese, sintomatologia, diagnóstico, terapêutica e profilaxia dessas doenças causadas por ectoparasitos em animais domésticos. Inicialmente, é importante a gente trazer para vocês um pouco sobre o porquê estudar essas doenças parasitárias, bem como quais as medidas que a gente deve adotar caso a gente encontre na nossa profissão, no nosso dia a dia, estas doenças nos animais no qual a gente vai estar ou pesquisando ou realizando um atendimento clínico. Então, inicialmente, é bastante importante a gente abordar a questão da saúde pública, da saúde coletiva. Essas doenças têm um caráter zoonótico muito grande, então muitas vezes a gente vai, por meio da anamnese, por meio do histórico, da conversa com o tutor do animal, a gente vai conseguir observar que esses parasitos eles podem estar não só nos animais, mas no ambiente e também causando doença no ser humano, que tem contato com esses animais. Então, na rotina da medicina veterinária, ela acaba tendo uma ocorrência bastante grande. É o dia a dia do médico veterinário atuar por meio de realizar terapêutica e diagnóstico de doenças parasitárias, principalmente em regiões tropicais, como é o caso do Brasil, e com ênfase aqui na região amazônica, onde muitos ectoparasitos, inclusive, não se tem ainda o conhecimento biológico, o conhecimento técnico frente àquele ectoparasito. Todavia, a gente tem ali os mais comuns, os mais cosmopolitas, que estão, inclusive, distribuídos de maneira geográfica aqui no Brasil, de maneira bastante clara, já bastante definida e relatada cientificamente. E o diagnóstico acaba não sendo tão complicado assim, como a gente vai abordar durante a nossa aula. Além disso, esses animais eles causam um grande problema de manejo, inclusive tendo perdas até econômicas em relação a animais de produção. Existem trabalhos que trazem que, por exemplo, a mosca do estábulo, mosca do chifre, causa ali uma perda de desempenho mesmo produtivo em bovinos. Inclusive, esses trabalhos relatam ali perda de peso durante todo o processo de crescimento do animal. Então, devido ao processo de estresse que esses ectoparasitos acabam causando nesses animais, tá? Então, o manejo é bastante delicado, bastante importante que seja realizado, tá? Porque acaba interferindo nesses índices reprodutivos, nos índices produtivos, tá? Tendo esse impacto sanitário e nutricional nesses animais. Além disso, a gente vai estar abordando sobre a etiopatogênese, como ocorre esse processo patogênico dessa doença, bem como os agentes etiológicos no qual vão estar causando essas doenças desses animais. E aqui com destaque a gente traz os principais ectoparasitos, as moscas, pulga, piolho, carrapatos e ácaros, aqui esses dois juntos, mas aqui ácaros mais microscópicos, tá? No qual vão causar principalmente sarna nos nossos animais. E a sua sintomatologia ela é bastante similar. Esses ectoparasitos, em sua maioria, são ou mastigadores ou hematófagos. Então, em geral, eles vão causar ali uma dermatopatia. Então, ocorre o processo de invasão, irritação, inflamação do sistema tegumentar, a pele, o pelo, as mucosas desse animal,
Tá? Então vai estar externamente a presença desse parasito. Tá? Muitos vão estar ali, inclusive alojados até em região subcutânea, causando ali lesões também a nível muscular. Tá? Então é importante a gente conhecer qual a biologia, né, como que ele vai habitar o organismo animal, justamente para entender como que ocorre esse processo inflamatório. Tá? Pois esse problema, essa resposta inflamatória do organismo animal, ela se dará pela ação das células imunológicas, tá? Principalmente ali a gente destaca a ação de eosinófilos, tá? De basófilos, tá? Principalmente ali numa reação inflamatória, né? Bastante intensa ali, alérgica no animal, e também os outros leucócitos que vão auxiliar principalmente no processo de infecção bacteriana secundária, infecção fúngica secundária que pode ocorrer no local. Uma vez ocorrendo o processo de invasão nesse tecido, o animal ele vai apresentar, em geral, tá, gente? Em geral, nesses ectoparasitas a gente vai trazer de todas as espécies como ocorre esse processo de sinais clínicos, essa apresentação dos sinais clínicos. Mas em geral os animais vão apresentar prurido, tá? E esse prurido vai gerar um estresse muito grande para o animal, tá? Além disso, o animal pode apresentar alopecia, tá? Alopécia, né? Ou uma perda de pelo no local, ou no caso de aves, uma perda de penas no local, bem como a anemia. Tá? Então, isso pode desencadear ali inúmeros outros sinais clínicos, no qual levando o animal, inclusive ali para a diminuição desses índices zootécnicos e um processo de infecção secundária, como eu comentei anteriormente. Então, no processo de terapia, não basta apenas a gente realizar o tratamento ali com um ectoparasiticida, por exemplo. Muitas vezes eu tenho processo fúngico, processo bacteriano envolvido nessa casuística. Tá? E, dependendo da situação, em relação à ectoparasitose, não é tão comum como em endoparasitose, tá? Mas também pode ocorrer o óbito caso tenha um processo de infestação muito intenso e muito generalizado. Então aqui a gente traz, e a gente vai conversar muito sobre isso, em relação ao diagnóstico. O diagnóstico ele pode ser clínico, através da visualização macroscópica a olho nu e dos sinais clínicos no qual o animal vai apresentar. Então, por exemplo, carrapato. A olho nu a gente consegue observar que o animal está com a presença de carrapato. Mas será que aquele carrapato está realmente causando doença? Está causando um processo que o animal possa ficar debilitado, ou ele pode evoluir, ou esse ectoparasito pode manifestar, pode estar carreando ali um hemoparasito, por exemplo. Então, dependendo da situação, a gente tem que lançar a mão, sim, do diagnóstico laboratorial, no qual a principal forma de diagnóstico é por meio da visualização microscópica desse agente parasitário, desse ectoparasito. Tá? A gente vai abordar um pouquinho mais, né, sobre isso, né, mas também microscopicamente, visualmente, não é tão complicado fazer essa observação. Tá? Além disso, a terapêutica a gente vai estar abordando também nessa aula. Ela, dependendo do agente parasitário, ela é bastante específica. Tá? E o manejo profilático, que é extremamente importante no caso dessas espécies. Então, primeiramente, a gente já comentou sobre a etiopatogênese e agora falando sobre a sintomatologia. Então, o animal vai apresentar uma dermatopatia, e essa dermatopatia muitas vezes vai estar associado coletivamente ali nos animais que estão habitando o mesmo local. Quando eu digo isso, inclusive espécies diferentes. Então, um animal no rebanho ali que tem bovinos, caprinos, bubalinos no mesmo processo, é possível que a gente tenha ali a presença
de algumas espécies com ectoparasitose e outras não, ou todo o coletivo com a presença desses ectoparasitos. Tá? Além disso, é comum também que o ser humano, dependendo do agente parasitário, ele tenha também a presença desse ectoparasito, causando doença também. E aí acaba sendo um ciclo, né? Humano, animal e ambiente. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, sobre a profilaxia. Então, vai gerar um estresse muito grande, tá? Devido principalmente à ação alimentar desse ectoparasito. Tá? Vai causar dor no animal, vai causar uma lesão onde esse animal vai estar presente, tá? Causando prurido, o animal vai estar ali querendo retirar esse ectoparasito do local. Tá? Então, principalmente cães e gatos, eles conseguem ali ter uma limpeza um pouquinho maior, tem um processo ali de retirada de ectoparasitos maior, ao contrário de outras espécies, por exemplo, aves, bovídeos, animais de grande porte, eles já têm essa dificuldade de conseguir fazer esse processo de autolimpeza. Tá? E o processo de alopecia, tá? Devido ao processo, o animal, né, esse ectoparasito está presente no local, causando ali essa lesão dérmica. Aí com isso o animal vai apresentar anemia, perda de peso e retardo de crescimento, tá? Além de apresentar processo inflamatório e infecção secundária, como eu comentei anteriormente. O diagnóstico, como eu comentei, a gente pode fazer o diagnóstico individual ou coletivo. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, um lote de aves, né, de frango, por exemplo, é complicado a gente fazer o exame em todos os animais. Né? Então a gente faz ali por amostragem desse lote, desse rebanho, desse canil, e aí a gente consegue verificar se esse lote, se esse rebanho, se esse coletivo de animais vai estar ali com a presença de ectoparasitos. E com isso a gente fazer ali o diagnóstico coletivo, né, desses animais. Tá? Então é importante, né, a gente fazer o exame clínico de longe, né, observar ali o comportamento desses animais, fazer o exame de perto, né, fazer a inspeção individual desses animais, né, por meio do exame clínico, né, semiológico. Né, a gente sempre vai estar procurando ali fazer uma inspeção em locais onde eu tenho uma maior predileção, um maior tropismo desses ectoparasitos, né, locais mais quentes do organismo animal, orelha, região axilar, região inguinal, região dorsal. Então esses pontos a gente tem uma maior ênfase nesse processo de inspeção e acuidade visual, né, do médico veterinário, da médica veterinária. Tá? Com isso, a gente vai estar realizando ali a coleta desses parasitos, né, a obtenção desses parasitos, e por meio de várias técnicas diferentes. Eu trouxe para vocês aqui 3 técnicas interessantes, né? A utilização de esfregaços com haste de algodão, que a gente pode ali fazer a retirada, principalmente na região auricular, né? Que é uma região mais delicada. Tá? Aí, se for o caso, a gente pode colocar ali um óleozinho, de óleo mineral, por exemplo, e aí já colocar no microscópio, numa lâmina de vidro para microscópio, colocar uma outra lâmina por cima, tá? E com isso a gente pode até colocar ali o esparadrapo ao redor dessas 2 lâminas, justamente para que a gente faça uma vedação bem adequada e está encaminhando para o laboratório. Tá? Também uma técnica bem interessante é o raspado de pele. Tá? Dependendo do agente parasitário, por exemplo, no caso de escabiose, no caso de sarna demodésica, por exemplo, a gente pode estar, inclusive, fazendo raspado de pele um pouquinho mais profundo, porque esse agente parasitário ele vai estar aderido em regiões mais profundas ali da derme. Tá? Além disso, a fita de acetato, tá? Não vou falar o nome comercial para vocês, mas vocês sabem qual é. A gente também pode estar ali
é, aderindo essa fita no local onde está esse agente parasitário, e esse acetato também colocando diretamente na lâmina de vidro, justamente para posterior observação microscópica, tá? Eu até coloquei essa imagem aqui, que é bastante importante, né? Dependendo da situação, é importante que a gente utiliza equipamentos adequados para essa visualização. Tá? Então, eu trouxe aqui o otoscópio, a oftalmoscópio também pode ajudar. Hoje existem algumas lupas bem interessantes, né, que muitos dermatologistas acabam utilizando, que a gente também pode estar fazendo essa busca ativa desse agente parasitário no organismo animal. Tá? E posterior a isso, essa coleta, é importante que essa obtenção ela seja encaminhada o mais rápido possível para o laboratório, ou que se faça isso ali no próprio consultório, na própria clínica ou hospital veterinário, tá? Ou a campo. Então, posteriormente a isso, a gente faz exame microscópico. Tá? Esse exame ele pode ser, dependendo do tamanho do ectoparasito, ser feita a realização com observação em lupa ou estereoscópio. Se não for possível, a observação deste agente parasitário a nível de microscópio. Tá? Além disso, a gente pode estar fazendo também a biópsia desse tecido e encaminhando para o exame histopatológico para saber como que está ali o processo inflamatório, como que está a saúde desse tecido no qual foi coletado. E a terapêutica, eu trago para vocês aqui algumas citações, né, que a gente tem ali na literatura. Claro que isso vai variar, né, de literatura a literatura, né, de referência, no qual vocês podem observar, mas de maneira geral, eu trago para vocês aqui a conduta terapêutica, a conduta de utilização de fármacos para esses agentes parasitários, no qual a gente vai estar abordando na aula de hoje. Então, nós temos aqui moscas e mosquitos, a utilização de repelentes, né? No caso, eu trouxe até um repelente fitoterápico, né? A citronela, que é bastante utilizado ali, principalmente na medicina de equinos, tá? Mas existem repelentes inúmeros, né? Também a ser utilizados, né? De organoclorado, organofosforado, tá? Tem que ter muito cuidado, porque esses agentes também podem ser tóxicos para o animal e ter ali um resíduo ambiental muito grande. Tá? Além disso, a gente pode estar realizando banho no local, tá? tanto no ambiente quanto no animal, tá? Dependendo da situação muito, muito intensa de presença de moscas no local. Tá? Todos os locais, observação, todos as condutas que tem aqui uma reticência, tá? Vocês estão vendo banho, tá? Aqui faltou, né? Mas para ter uma reticência aqui também. A gente tem muito cuidado, tá? Para a conduta. Inclusive, antigamente se usava muito banho em animais para ectoparasitose. Hoje a gente coloca essa opção como última opção, tá? Não é a opção principal, apesar de ser uma opção barata para a conduta terapêutica, tá? Por que isso? Pelo que vocês estão vendo ou ouviram na disciplina toxicologia e clínica das intoxicações. Esses banhos normalmente são utilizados ali defensivos agrícolas, né? Normalmente são acaricidas, mosquicidas, carpaticidas, e esse agente tóxico ele pode estar causando ali toxicidade para o animal devido a essa absorção dérmica. Então, muito cuidado com a utilização desses fármacos para a terapêutica ou profilaxia de ectoparasitos. Tá? Prefiram a utilização de tratamentos menos tóxicos. Tá? Fechando parêntese, vamos continuar aqui a parte terapêutica. Tá? Outro agente parasitário bastante comum na clínica são as mias e a berne,
Tá? Então, Mies e Berne, a parte terapêutica, a conduta clínica, retirada manual dessas larvas de mosca, tá? A antisepsia no local, uma antisepsia bem adequada, principalmente se eu tiver ali uma solução de continuidade muito grande, se tiver uma lesão muito grande, utilização de antisséptico, né, de antimicrobiano no local, e essa terapia é continuada, né, por meio ali do curativo, né, de maneira adequada. Eu posso estar utilizando ali repelentes justamente ao redor dessa lesão, justamente para que eu evite uma nova infestação, né, uma nova presença de larva de mosca no local, principalmente animais a campo. E também, dependendo da situação, a utilização de avermectinas que podem ser úteis, principalmente para quando eu tenho larvas ali que com uma infestação muito intensa no local. Tá? Piolhos, você pode estar utilizando ali fipronil, avermectinas e também banhos, né, com piolicidas. E aqui uma outra observação, tá, das avermectinas. Muito cuidado também com essa observação aqui, ó. Avaliar além da toxicidade dos fármacos na espécie e na raça animal. Então tem raças, por exemplo, de cães que são extremamente susceptíveis, onde há uma chance de toxicidade maior do que em outras raças, por exemplo. Tá? Existem espécies também que podem ser mais susceptíveis à toxicidade, intoxicação de avermectinas também. Então, muito cuidado. Esse quadro aqui que eu estou trazendo para vocês é de maneira bem geral. Como que funciona essa conduta? É claro que vocês vão aprofundar mais esse conhecimento na parte quando vocês forem estudar ou quando vocês lerem e se aprofundarem na parte da clínica desses animais, clínica de pequenos, clínica de grandes, clínica de animais selvagens, tá? Fechando parênteses. Além do uso de banho com piolicidas, né? Por exemplo, aqui a utilização de piretroides, tá? Pulgas, a gente traz aqui como exemplo o Sarolaner e o Furalaner, são dois princípios ativos que chegaram, né, na última década para o mercado brasileiro, então está sendo bastante utilizado, ele tem efeitos tóxicos bastante baixos e também uma meia-vida bastante interessante no organismo animal. Tá? Além do uso do fipronil, e aí o fipronil, só uma observação, fipronil, utilização pull-on, a aplicação é muito fácil também de ser utilizado, assim como para piolhos. Avermectinas e banhos também com puricidas. Carrapatos, também Sarolaner e Furalaner, fipronil, avermectina e também banhos com rapaticidas, ou também a retirada manual, se tiver ali uma quantidade pequena desses agentes parasitários no organismo. Tem que ter muito cuidado para que esse aparelho bucal desse animal, desse agente parasitário, desses carrapatos, não fiquem ali na região dérmica do animal, que aquilo ali pode predispor também ainda a continuação do processo inflamatório, bem como uma infecção secundária. E ácaros, aqui quando eu falo ácaros que causam as sarnas, tá? Utilização aí do Sarolaner também, avermectinas e banhos com acaricidas. Tá? Então, de novo, tá? De maneira geral, esse quadro aqui é um quadro bastante importante, né, para a formação profissional de vocês. Todavia é importante que vocês analisem todos esses aspectos que eu comentei. Toxicidade desses fármacos, bem como se está aparecendo, se estão aparecendo também novos fármacos no qual tenha baixa toxicidade para o animal, como é o caso, né? Nos últimos anos apareceu o fipronil, o Sarolaner, o Furalaner, e a cada dia que passa a indústria farmacológica ela tem evoluído muito nesse processo, tá? Principalmente também devido ao processo que esses parasitos acabam tendo um processo de resistência a determinados fármacos. Tá? No caso, eu citei aqui as avermectinas, né? Doramectina, ivermectina, abamectina, selamectina. Tá? E, dependendo do agente parasitário, muitos deles, né, alguns deles, podem estar, inclusive, resistentes a alguns desses fármacos que eu citei anteriormente. Tá? Uma observação da selamectina. A selamectina ela pode ser utilizada ali também de maneira pull-on. Tá? E é bastante utilizada ali na clínica de pequenos. Tá? Vamos seguir. E a profilaxia? A profilaxia dessas doenças, de maneira bem geral,
são medidas higiênico-sanitárias, porque se a gente observa ali um parasito, um ectoparasito no animal, quer dizer que no ambiente a gente vai ter ali uma quantidade ali muito maior do que eu tenho no animal. Então, não adianta só realizar o tratamento, né, a terapêutica no animal, tem que fazer o tratamento ambiental. E é importante que a gente faça essa conversa bastante franca com o tutor, né, com o proprietário do animal, porque senão a gente vai fazer a terapêutica e o animal vai estar ali sempre recorrente apresentando ali um processo de infestação. Principalmente animais que têm acesso a passeios, né? No caso de cães e gatos, por exemplo, que têm acesso a outros ambientes que não sejam o ambiente da sua casa, né, da sua residência. Então, só o fato de ele ir ali realizar um passeio, aquele passeio diário, ele pode estar carreando, pode estar trazendo ali o ectoparasito de novo para o ambiente no qual ele convive, né, na sua residência. Por isso que eu citei anteriormente alguns fármacos que têm ali uma meia-vida, né, no corpo animal ali de 30, tem uns que tem até de 45 dias, que faz realmente uma proteção no organismo animal. Tá? E isso ajuda, inclusive, a diminuir também a presença no ambiente. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ciclo aqui de pulgas, né, de piolhos ali na região domiciliar. Tá? Então, é importante manter limpo o ambiente, controle desses parasitas, na utilização de inseticidas, armadilhas e remoção de fezes. Tá? Aqui no caso de moscas, né, que tem ali em bovinos, por exemplo. A gente tem ali o ciclo dele ambiental, tá? Bem parecido com o que a gente observa em outras espécies de parasitos, tá? No qual, por exemplo, a mosca ele faz a sua oposição em fezes desses animais e esses ovos, essas larvas, né, vão estar ali presentes no ambiente. Então, o controle ambiental ele é extremamente importante, tá? Uma boa limpeza adequada. Tá? Então, ali a gente pode estar fazendo o tratamento. Obviamente, é importante que a gente faça ali a remoção dessas fezes, tá? Bem como o tratamento desses fômites. Né? O que são fômites? São utensílios no qual o animal vai ter contato. A caminha do cachorro, a coleira do cachorro, o local onde o gato ali costuma ficar, costuma dormir. Tá? Os utensílios no qual são utilizados no ambiente de fazenda. Então é importante que a gente faça ali, se possível, uma esterilização desses fômites. Tá? Se não der, a gente pode ali fazer uma limpeza adequada, utilizando ali agentes químicos que podem estar inativando, eliminando esses agentes parasitários, ou então, por exemplo, colocar ali esses fômites, por exemplo, a caminha ali numa água fervendo, numa água quente, por exemplo, que pode estar eliminando também esses agentes parasitários. Tá? E também o tratamento ambiental, né? Utilização de piretróides, organofosforados, utilização de amitrais, também pode ser eficiente, só que muito cuidado mesmo, porque esses agentes químicos eles têm um fator residual ambiental. Então, por exemplo, se eu tenho um canil e aí eu retiro os cães, eu faço ali uma limpeza, por exemplo, com um agente químico, por exemplo, com amitrais. Tá? E esse amitrais ele vai estar ali durante algum tempo. É importante que faça a leitura na bula de qual o agente químico que é utilizado, qual fármaco é utilizado, e se eu coloco ali, depois que eu faço a limpeza no local, e eu coloco imediatamente os animais nesse local, eles podem estar se intoxicando devido ao contato com esse ambiente, com esse agente químico. Tá? Então tem que ter muito cuidado nesse processo. Tá? E esse tratamento também pode ser feito no animal, tá? Como vocês estão vendo aqui, né? O banho de aspersão, né? A utilização aqui de fármacos que podem, como eu comentei anteriormente, que tem esse efeito carbaticida, acaricida, ectoparasiticida. Tá? Todavia, tem que ter muito cuidado para sua utilização, bem como a escolha destes. Né? Se possível, se eu tiver ali acesso a fármacos não
com toxicidade grande, né, maior, com alta toxicidade, eu posso estar utilizando ali fármacos menos invasivos, tá? Eu sei que eu já falei isso, mas é importante a gente sempre dar ênfase nesse processo, tá, gente? Além disso, evitar contato com animais acometidos e superlotação. Então, preferencialmente, a gente ali vai isolar esses animais, tá? Ali tem que ter ali uma baia, um local no qual o animal doente ele vai ser separado do rebanho e só do lote, né? Com o contato com os outros animais. Bem como a superlotação, que a superlotação também pode favorecer uma grande quantidade de infestação desses animais. Tá? Além disso, exames periódicos são extremamente importantes, justamente que a gente evite que eu tenha ali um quadro maior, principalmente quando eu tenho animais susceptíveis, né, a esse processo de infestação, bem como a quarentena, para evitar com que esses animais, que um animal recém-adquirido adentre essa propriedade, esse local que vai residir com outros animais, com esse novo ectoparasito. E aqui a gente vai trazer para vocês as doenças que a gente vai estar abordando hoje. É importante comentar que muitas delas, a terapêutica ela é muito parecida, tá? E também o diagnóstico. Então, não se assustem pela quantidade de doenças, tá? Mas é importante que a gente faça uma abordagem adequada de todas, tá? Vamos lá. A primeira é a dermatite por picada de inseto. Essa dermatite ela pode acometer todos os animais, cão, gato, suíno, equino, bovinos, ovinos e caprinos, tá? Bubalinos também, todos os animais, porque esses animais, principalmente, dependendo da região onde eles vivem, por exemplo, a região de várzea, a região amazônica tem bastante presença de insetos, tá? Ou então onde eu tenho ali uma grande quantidade de animais e esse ambiente ele acaba sendo favorável também à presença desses agentes parasitários. Então, como etiopatogênios, as espécies são moscas e mosquitos, né, de maneira bastante aberta, né, mas eu trago com destaque para vocês aí a mosca dos estábulos, né, a Stomobis calcitrans, tá? Ela é uma mosca que causa bastante estresse no animal e vai causar ali também, devido à hematofagia, lesões na região dérmica desse animal. Tá? E nessa etiopatogênese, a gente vai estar observando esses animais na região da pele ou pelos desse animal, causando ali um processo inflamatório bastante intenso. Tá? Então ele tem ali uma reação de hipersensibilidade devido à presença desses agentes parasitários e vai gerar um estresse muito grande nesse animal. O animal vai ficar incomodado com a presença dele. Tá? Bovinos sofrem muito com a presença da mosca do sábado e o controle dessas moscas são bem complicados, né? Bem complicado. Regiões que tem ali uma pecuária bastante intensa ali, é difícil realizar a erradicação dessa mosca, apenas o controle. E essa mosca ela vai causar, assim como outras moscas e outros mosquitos, vão causar eritema, alopecia, prurido e tendo como característica ali também a transudação de sangue no local, hiperpigmentação, se eu tiver uma cronicidade, processo alérgico e infecção secundária. E o diagnóstico por meio da identificação do parasito. A gente pode colocar ali, por exemplo, iscas no local, no ambiente, justamente para tentar identificar qual é esse agente parasitário e qual a melhor conduta para esse agente. Mosca do chifre. A mosca do chifre acomete principalmente bovinos. E como etiopatogênios nós temos aí a espécie Matobia irritans, tá? A própria espécie dela
já deixa bem clara aqui a causa dela no animal, e esse agente parasitário vai causar essa lesão, principalmente essa lesão de eritema no local, principalmente na região dos flancos e na região da anca, porque esse agente parasitário ele tem ação hematófaga no local, tá? Então vai causar ali um estresse muito grande nesse animal, que são os mesmos que a gente comentou no slide anterior, tá? Então, como diagnóstico ali importante a identificação do parasito, e como destaque eu coloco aqui a questão do controle, tá? O controle dessas moscas, tá? Principalmente aqui, controle das fezes, tá? Que é onde ela vai estar ovopositando esse novo ciclo, né? Essa nova geração de moscas, tá? Miíase também vai estar aí atuando, vai causar sinais clínicos em todas as espécies, tá? Então, miíase é uma rotina na medicina veterinária, infelizmente. E aqui uma observação: muitas vezes, principalmente quando eu tenho ali uma lesão crônica, quando eu tenho ali presença de larvas já em estágio avançado, muitas vezes eu tenho ali um processo de negligência. Só para deixar claro, não são todas as vezes, mas muitas vezes eu posso observar também um processo de negligência ali do tutor, do proprietário. Animais a campo, às vezes é meio complicado, né? Da contenção, de fazer contenção diária, de fazer esse exame mais próximo diário. Então, esses a gente pode estar excluindo esse processo, tá? Mas, por exemplo, cães e gatos que estão ali domiciliados, que têm um contato diário e, teoricamente, várias vezes ao dia com o tutor, muitas vezes é um processo de negligência também na presença dessa doença, tá? Então é importante que a gente converse com o tutor, né? Que caso tenha ali um processo de miíase, que ele faça ali uma boa conduta diária no animal, justamente para que isso não ocorra novamente. Porque o que acontece? Às vezes uma lesãozinha, tá? uma solução de continuidadezinha, a mosca vai lá, ovo deposita seus ovos, e muitas vezes no pelo ao redor, e esses ovos eles vão ter tropismo, tá? Após a eclosão a esse tecido do animal. Então, vai causar ali uma irritação muito grande no tecido, né? Vai ter aumentando ali a lesão cada vez mais, e essa lesão ela pode evoluir, inclusive, devido a esse processo ulcerativo, perfurativo, para outros órgãos também. Tá? Então, as espécies em destaque, nós temos aqui a Cochleomia omnivorans, tá? Que também tem outras espécies, né? outros gêneros, né? Como a Cuterebra, a Calífora, a Sarcófaga, que também pode estar causando esse processo. Tá? Então, dependendo da localização desse agente parasitário, a gente pode também estar descrevendo ali semiologicamente, clinicamente, a presença dessa doença. No caso aqui, otomiíase, tá? Oftalmomiíase, tá? Dependendo da região, a gente pode estar colocando aqui esse prefixo, tá? Justamente para facilitar a questão semiológica. Então, os sinais clínicos, então, é um processo ulcerativo, tá? Então, bastante característico, com odor quase peculiar, né? Quase único, tá? Com um odor bastante fétido, né? A gente até cita aqui na clínica, muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico do animal com miíase quando o animal está ali ainda esperando para ser atendido, devido ao odor que fica no ambiente. Tá? E o diagnóstico clínico ali, claramente clínico, e também é importante realizar a identificação do parasito. Berníase ou dermatobiose, que é bem parecido com miíase, a gente comentou anteriormente, só que a mosca
que é a Dermatobia hominis, ela tem a característica de fazer ali a ovoposição ali é, de maneira individual, né? Não de maneira como a gente comentou nas moscas anteriores, de maneira ali com uma grande quantidade de ovos, né, no local. Tá? E isso vai causar esses nódulos subcutâneos, tá? Tanto que a berne, né, aqui no Amazonas a gente chama de ura ou ura, tá? A gente vai conseguir observar esses nódulos subcutâneos, onde cada nódulo desse é a presença de uma larva diferente. Tá? E os sinais clínicos, né, além desse nódulo subcutâneo, vai ter ali o processo inflamatório, irritação, dor no local, pode ter ali um processo pós a retirada dessa larva, a presença de infecções bacterianas secundárias e também sangramento no local, assim como a gente observa ali na miíase. Tá? Então é importante a gente observar a presença dessa espécie, tá? Porque ela tem interação também com o vetor, né, no local. Tá? Com outras moscas que estão no ambiente. Tá? E o diagnóstico clínico e também a identificação do parasita. Tá? Então, eu queria até que vocês derem uma olhada depois aqui no ciclo, tá? da Dermatobia hominis, tá? Essa interação que ela faz ali com outras moscas, né? Ela faz a ovoposição nessas outras moscas. Essas moscas, ao ter o contato com a pele, essas larvas elas vão estar distribuídas ali na região subcutânea do organismo animal. Oestrose, tá? Que é causada ali pela Oestrus ovis, tá? Principalmente tendo ali relatos em ovinos e caprinos. Não tem tantos relatos assim, tá? Mas a gente acaba encontrando na literatura, tá? Onde essa larva ela vai ser depositada aqui na região da cavidade nasal, tá? E ela vai ter tropismo aqui na região da cavidade nasal, ó. Pode perceber aqui, ó, nessa necrópsia. Com isso, o animal vai estar apresentando ali rinite catarral, espirro, descarga nasal, hiperemia, edema de mucosa nasal. E isso muitas vezes não é característico de um agente parasitário, né? Normalmente é um processo de uma infecção respiratória de trato superior. Então, pode-se fazer tratamento terapêutico ali para um processo infeccioso e muitas vezes por uma bactéria, por exemplo, ou então suspeita de um vírus. Só que o agente parasitário, se bem abordado, se bem adequado, a gente consegue estar fazendo um diagnóstico adequado. Tá? O diagnóstico é clínico e também pela identificação do parasito. Puliciose, tá? Então nós temos ali as pulgas, né, onde pode estar apresentando também todas as espécies. Nós temos espécies bem específicas dessas pulgas, nesses animais. A pulga é interessante que a gente consegue ali observar olho nu, tá? Não é tão complicado assim observar, principalmente que a gente consegue também observar a presença das fezes do parasito também no organismo animal. Tá? Eu trago aqui para vocês as principais espécies que a gente observa, tá? Tendo Cephalides canis e Aphelis, e além da Pulex irritas, que é a pulga do homem, né? Mas vocês vão encontrar ali muitas espécies de pulgas, e pulgas bastante específicas, né? De espécies domésticas que a gente acaba encontrando, tá? A localização, normalmente pele, pelo, principalmente na região da cabeça, axilas, região inguinal, perianal, orelhas e patas. A sintomatologia, os sinais clínicos, o animal pode apresentar ali um animal sintomático, tá? Então prurido, então autotrauma, né? Ou então a presença da DAP, tá? Que é um processo alérgico, que eu vou passar até um artigo para vocês lerem, que a pulga pode estar causando também no animal, e lesões zoonóticas, que a gente comentou anteriormente.
Devido ao contato do animal, principalmente gato e cão, né, com o ser humano, pode estar ali no rosto do ser humano, ou no braço, né, ou no contato onde o homem teve contato com esse animal, pode ali estar apresentando ali irritações, alergias. E muitas vezes o ser humano não acaba não se tocando ali que pode ser ali uma pulga também, tá? Que causou aquela irritação, aquela alergia, aquele processo alérgico ali no local. Tá? E o diagnóstico clínico, bem como a identificação do parasito e também as fezes desse parasito. A gente pode estar coletando esse parasito e colocando ali, ou observando em lupa ou no microscópio, justamente para a gente definir ali melhor a espécie. Só que a terapêutica é a mesma, né, para todas as pulgas. Tá? E a tungíase. Tungíase é causada ali pela Tunga penetrans, que é uma pulga também. E essa pulga, inclusive, tem bastante aqui na região amazônica. Tem relatos em comunidades tradicionais, na região aqui de Manaus. A gente acaba tendo bastante relato nas clínicas. E a presença desse agente parasitário, principalmente na região dos coxins, de cães, principalmente cães e gatos, vai causar ali a presença dessa fêmea ali em processo engurgitada, né, em processo gestacional. Ela vai causar ali devido a esse crescimento, que ela vai ter nessa região de tecido, ela vai causar esses halos enegrecidos aqui, ó, meio amarelados também, com essa borda eritematosa ao redor da lesão. Isso vai causar um processo inflamatório, um edema muito intenso no local. Então a gente consegue também clinicamente ali observar facilmente a presença desse parasito. Tá? E a terapêutica ali, a retirada desse agente parasitário é importante. Muitas vezes a gente pode estar lançando mão de um fármaco sistêmico, né, justamente para matar, eliminar esse agente parasitário, mas também a gente tem que fazer também um tratamento tópico no local. Pediculose, a gente vai falar aqui dos piolhos, né? E assim como pulgas, a gente tem um monte de espécies, tá? Eu não vou nem citar aqui para vocês, tá? Parece que vocês parem nesse vídeo e deem uma observada aqui nesses agentes parasitários, que eu procurei trazer aqui o principal que a gente acaba observando, tá? Em destaque a gente tem aqui os piolhos picadores e os sugadores, tá? E dependendo da espécie, o animal pode se apresentar ali assintomático, causar prurito no local, autotrauma, descamação, anemia e também debilidade desse animal. Então muitas vezes, por exemplo, em caso de cães e gatos, animais ali que não estão tendo um autocuidado muito grande ou que tem ali uma infestação num ambiente bastante intenso. E em caso de animais de produção, normalmente a gente tem ali uma grande quantidade ali a nível de rebanho, tá? Eu não coloquei aqui, mas também em bubalinos a gente acaba encontrando também a presença de piolhos, tá? Diagnóstico clínico e identificação do parasito, bem como a presença desses ovos, desses parasitos. Ixodidiose, a presença de carrapatos no animal, também assim como pulgas e piolhos, todas as espécies ali podem ser acometidas, tá? Inclusive gato, fala que gato não tem carrapato, pode ter também a presença, apesar de gato ter um autocuidado. E o grande problema da presença de carrapatos, assim como de piolhos hematófagos, que aí ele pode causar uma anemia intensa no animal. Tá? Então veja aqui, olha esse grau de infestação que esse animal está apresentando. Então quer dizer que no ambiente nós temos muito mais que isso. Tá? Inclusive aqui na região perianal, região do úbere, a região inguinal, tá? Bastante intensa. Tá? No caso aqui bovinos. Tá? Então verifique aqui, olha só como é que um único carrapato
olha o processo inflamatório que ele vai apresentar. Imagina essa quantidade. Tá? Então, isso vai causar ali um eritema, prurido, um autotrauma muito grande, além de lesões granulomatosas também. Tá? As principais espécies, trago como destaque aqui para vocês, tá? O Rhipicephalus micrópolis, tá? Os sanguíneos, gênero Amblyomma, dermatocento, Ixodes, e tem outras também, tá? E é interessante comentar que muitas vezes o carrapato ele acaba não escolhendo a espécie que ele está ali povoando, né? Infestando. Tá? Então é importante que se faça ali o tratamento ambiental bastante adequado. Animais silvestres pode também ser acometido por esses carrapatos. Tá? Então acaba sendo um grande problema ali dentro de uma propriedade quando eu tenho ali a grande presença de carrapatos, porque ele vai interferir nos índices produtivos e nível de conforto, né, de bem-estar animal, com certeza. Tá? O diagnóstico, visualmente, a gente consegue observar o diagnóstico clínico, bem como é importante a gente realizar a identificação do parasito e a conduta terapêutica adequada. E agora a gente vai falar sobre as sarnas, tá? A gente dividiu aqui as sarnas em grupos, tá? Em espécies, né? Conforme a gente está na literatura, principalmente nos livros de dermatologia, tá? Aqui eu destaco esse livro aqui que eu usei como base, principalmente para estar trazendo para vocês essas informações, tá? Bem como o Taylor, né? E os Smith que a gente tem trazido para vocês também, tá? Então, a primeira é a escabiose, causada ali pelo Sarcoptes cabei, que pode acometer, normalmente a gente fala de escabiose, a gente lembra só de cão, né? Mas pode acometer gatos, bovinos, equinos também, pode esse agente parasitário em suínos também, ele não é espécie específica, tá? E a localização dele é nível de pele, tá? Então ele vai ter ali um processo inflamatório no local, onde vai causar prurido, um prurido intenso no animal, com a presença de eritema, pápulas, crostas hemorrágicas, alopecia, autotrauma, infecção secundária e esse odor, que é o odor, a gente chama de odor murino, né, que é um odor um pouco característico da presença dessa sarna. Tá? Além disso, essa sarna também pode estar sendo transmitida para o homem, tá? Com presença de lesões zoonóticas também. Tá? O diagnóstico, raspado de pele, identificação do parasito, tá? Ou muitas vezes até o ovo desse parasito. E o tratamento é um tratamento bastante longo. Tá? Então a gente tem ali um tratamento que vai durar ali algumas semanas na conduta desse animal. Tá? E infelizmente eu posso também ter resistência da presença, a resistência a fármacos desse agente parasitário. E outro fator interessante é também a susceptibilidade individual desse animal para a presença desse agente parasitário. E isso vale para todas as outras sarnas, tá, gente? Então muitas vezes eu não tenho ali o animal imunocompetente para aquele determinado agente parasitário. Então isso acaba tendo ali lesões crônicas, né? Animais que ficam ali com sarna de maneira recorrente, tá? Principalmente Sarcoptes cabei e demodicose, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Sarna notoética, causada ali pelo Notoedes cat, principalmente em gato. A sarna de cabeça, que os autores comentam, tá? Vai apresentar lesões, especialmente na região da cabeça, região ali da orelha, causando ali prurido intenso, né? Crostas cinzentas, densas e aderentes, descamação, alopecia, autotrauma e infecções secundárias. A terapêutica, a mesma da escabiose, com raspado de pele, ou a diagnóstica só de pele, identificação do parasito, fezes ou ovo do parasito. A terapêutica é a mesma coisa que a gente comentou, né? Você vê se está dando uma terapêutica longa nesses animais. Sarna otodésica,
causada ali pelo Otodectes cynodes, que tem aí o próprio nome dela, né? Otto. Nós temos a localização ali do canal auditivo externo e cabeça. Tem uma característica bem interessante desse agente parasitário, que ele vai apresentar esse corrimento enegrecido, né? Aqui, ó, negro acastanhado, borra de café, coloração de borra de café, mais friável, presença de prurido e autotrauma. Então imagina ali um agente que vai povoar ali a região auricular, tá? Então, e isso pode predispor também a um processo infeccioso no local, tanto bacteriano quanto fúngico. E a terapêutica muitas vezes ela tem que ser feita ali em conjunto, justamente para evitar uma otite crônica nesse animal, por exemplo. Tá? Diagnóstico, que é a otoscopia, bastante importante. Raspado de pele, identificação do parasito, fezes e ovos de parasito também, de maneira no diagnóstico não é tão complicado para ser observado. Sarna psoróptica, esta é a sarna principalmente em animais de produção, tá? Que é equinos, bovinos, ovinos e caprinos. Destaque aqui para esses animais de produção, né? Então nós temos aqui o gênero Psoroptes, tá? E muitas vezes o gênero específico, né? Ovis, Bovis, Cuniculi, Equi, Natalensis, que pode causar essa sarna nesses animais, com localização superfície da pele, conduto auditivo externo, sintomatologia, o animal, devido à presença desse agente parasitário, esse processo inflamatório, o animal vai apresentar ali um estresse, né? O balançar de cabeça, né? Do conduto auditivo obliterado, né? Fechado ali por crostas exuberantes e presença de prurido e também alopecia local. Diagnóstico, animais de produção, né? Lembra que eu comentei lá, diagnóstico lá atrás, esfregaços com hastes de algodão, raspado de pele, identificação do parasito. E a gente consegue ali observar a presença desse agente parasitário. Sarna demodésica, causada ali pelo Demodex canis. Este é um agente parasitário bem crônico, né? Vai causar ali uma lesão crônica nesse animal. Muitas vezes o animal vai ficar bastante debilitado. Vai ter uma alopecia generalizada. Muitas vezes essa alopecia vai facilitar essa hiperpigmentação da pele, processo de eritema. Infelizmente é uma dermatopatia que pode levar inclusive o animal a óbito. E a questão imunológica ela é extremamente importante. É importante que a gente faça uma boa abordagem hematológica, uma boa busca hematológica, justamente para que a gente consiga dar uma resposta clínica adequada também para o animal. Tá? Localização olho, focinho, patas ou generalizado. Tá? E aí a gente vai trazer ali a demodicose em 2 pontos. Né? Ela em localizada, né? Apenas ali um ponto focal, com hiperpigmentação da pele, eritema e alopecia, mas também ela pode ter de maneira generalizada. Além da localizada, né, dos sinais clínicos localizados, pode também apresentar áreas pustulares placoides, descamação, furunculose, piodermite profunda e infecção secundária. Então, esses animais acometidos, eles é uma jornada clínica bastante intensa, assim, na conduta clínica, e é importante que a gente converse com o tutor sobre isso, que é uma caminhada lenta, gradativa, para que esse animal ele possa ser restabelecida a saúde dele, tá? E o fator imunológico e nutricional, ele também é bastante importante para que o animal fique são novamente, tá? Diagnóstico, muitas vezes diagnóstico também, às vezes é complicado, né? Ao contrário do que a gente comentou anteriormente nos outros agentes parasitários de sarna, né? De pulga, piolho, carrapato. Sem raspado de pele, tem que ser um raspado de pele bastante adequado, principalmente devido ao processo infeccioso que eu vou estar no ambiente. Então, muitas vezes o animal vai estar ali com
uma dermatite fúngica, dermatite bacteriana, e muitas vezes raspado de pele a gente vai estar observando apenas bactéria e fungo. Tá? Então é importante que muitas vezes raspado de pele a gente pode estar fazendo ali em vários locais, né, no animal, e locais ali que a gente que vai estar bem característico ali da presença desse agente parasitário. Tá? É um agente parasitário mais que fica numa camada dérmica mais profunda. Tá? Então o raspado ele tem que ser feito de maneira bastante adequada. Tá? E muitas vezes a gente pode estar fazendo biópsia também no local para facilitar esse processo de diagnóstico e conduta clínica. E também nós temos a Demodex cat, que é bem parecido com o de cães, né? Só que vai apresentar principalmente em gatos. Tá? E a localização é uma localização mais focal aqui na região da cabeça, com lesão não pruriginosa, lesão alopécica e descamativa. Raspado de pele, identificação do parasito e biópsia é extremamente importante. Outro agente importante que a gente pode estar observando também é o Lixacarus havadovski, tá? Que vai apresentar principalmente em gatos ali prurido, erupções papulocromatosas, e a observação através ali da coleta do pelo desse animal, tá? Ou por meio de raspado de pele, também a identificação do parasito, dependendo da situação. Escherichia-elose, tá? Agente parasitário ali causado pela Escherichia spp, né? Tem várias espécies, acometendo cães e gatos, que vai apresentar prurido, descamação, pápulas e alopecia, que também é um diagnóstico por meio de raspado de pele, identificação do parasito ou alvos do parasito. Tá? Essas duas não são tão comuns, tá? Mas é importante trazer para vocês, para que vocês tenham ali o diagnóstico diferencial também. Tá? E também é importante trazer para vocês aqui nessa aula, apesar de ser eumintos, né, a dermatite causada por eumintos. A gente comentou muito para vocês, né, quando a gente falou de endoparasitose, da questão migratória larval de larvas de euminto. Né? Então essas larvas elas podem estar causando lesões dérmicas também. E essas lesões muitas vezes tu vai bater o olho e falar, não, o animal está com sarna, não, o animal está com demoticose, escabiose, é pulga. Não, muitas vezes o animal está com uma infecção bastante intensa, bastante severa de eumintos, e essas larvas podem estar migrando inclusive para a pele. Tá? Então a gente traz ali como destaque, né, a Dirofilaria, né, então outras microfilárias, a Ancylostoma, ou o gênero Ucinaria, que também vão causar ali lesões dérmicas. Tá? Dirofilaria pode causar prurido, alopecia, nódulos, ulceração e erupções pustulares. E a Ancylostoma e a Ucinaria, alopecia, hiperceratose e pododermatite pruriginosa. Tá? E com destaque eu trago aí da Ancylostoma, tá? Que esses ancylostomídeos, principalmente ancylostoma canino, né, a gente tem uma ocorrência bastante importante aqui no nosso país. Tá? Como diagnóstico, e aí já o diagnóstico coproparasitológico já é importante, bem como o processo de biópsia da pele para observação histopatológica desse tecido. E por fim, vou falar para vocês um pouquinho sobre ectoparasitos em aves. Tá? A gente, em clínica de animais selvagens, a gente vai comentar bastante sobre isso, né? Mas é importante que a gente tenha também contato aqui. Eu falei para vocês sobre endoparasitas de aves, então vou falar sobre ecto também. E aqui pulgas, piolhos e ácaros. Esses três grupos podem cometer aves, principalmente aves domésticas. E aí, como destaque, eu trago aí para vocês pulgas, essa espécie, né, é Gallinaceae, piolhos, Menopomum galline, ou gênero Menacanthus, e os ácaros, nós temos aí Ornithonissus sp, né, tem algumas espécies, o gênero
Nissus e o gênero Megninia. Tá? E aqui só como destaque, né? Espero que a gente possa fazer uma aula prática disso, tá? Que é bastante interessante, bastante importante essa visualização. A presença desses agentes parasitários podem estar a nível de pele ou de pena. E os sinais clínicos são aqueles sinais clínicos muitas vezes bem inespecíficos de aves, né? Perda de apetite, irritabilidade, lesões pelo corpo, queda de pena e fraqueza. Tá? Anemia, também o animal pode estar apresentando. Então, uma boa inspeção, a gente consegue macroscopicamente estar observando. Tá? Então, eu trouxe até aqui regiões mais quentes, mais uma vez, né? Regiões com uma temperatura um pouquinho maior no organismo animal. Tá? Normalmente vai ser onde esses agentes parasitários vão ter tropismo. Tá? Diagnóstico clínico, exame de pena. Então, a gente pode estar coletando ali algumas penas, né, para fazer essa visualização a nível de lupa ou de microscópio, então no próprio animal a gente consegue estar observando também, e a identificação do parasito. Como destaque, eu trago para vocês aqui o Chemidocoptes, tá? Que é um agente parasitário, né, que vai causar uma sarna, né, que é a sarna Chemidocóptica, nessas aves, que acomete tanto aves silvestres quanto aves domésticas, que vai ter tropismo a região de cabeça, ranfoteca e patas. Tá? Esse agente parasitário ele vai apresentar aqui hiperqueratose de seroma, de patas, tá? E os pés desse animal. Tá? Esse agente parasitário a gente consegue observar também até clinicamente, né? A gente consegue ali já direcionar, né, para uma espécie suspeita clínica. Tá? Todavia é importante que a gente faça ali um raspado de pele, tá? No local, ali uma coleta ali de pena também, ali, né, dependendo da região, tá? Com o processo de identificação do parasito também. E por fim, né, a gente encerra a aula de hoje. Eu sei que são muitos agentes parasitários, é bastante assunto, tá? Mas façam aí as suas anotações, justamente para que vocês obtenham esse conhecimento de maneira adequada. Tá? Aqui com destaque nas referências de leitura recomendada, tá? O Taylor, eu usei bastante para essa aula, e como eu comentei, o Taylor ele acaba não tendo bastante ênfase em cães e gatos, e eu complementei, além dessas outras referências, eu complementei bastante com esse Atlas colorido de dermatologia de pequenos animais. Tá? Então, se vocês quiserem estudar por ele também, é bastante interessante. Tá? E encerro a aula de hoje, né, a apresentação de hoje, com essa fala do CFM-V, que em várias campanhas a gente acaba observando, né? E na parte de ectoparasito é bastante importante também, principalmente. Tem sempre um médico veterinário ou médico veterinário cuidando de você. E ectoparasitos têm lesões zoonóticas importantes. Tá? Muitos dos casos humanos que os médicos acabam atendendo na clínica, né, no hospital, né, na medicina humana, muitos deles são decorrentes de animais. Então nós temos que fazer a nossa parte ali para realizar ali um bom controle, uma prevenção, até uma erradicação, dependendo da situação do ambiente, né? Eu falo erradicação apenas do ambiente, porque é difícil erradicar esses parasitos. Tá? É importante a gente trazer de novo ali o conceito de saúde única. Tá? Em ectoparasitose é extremamente importante. Tá bom, gente? Então, grande abraço, boa leitura para vocês, e qualquer coisa a gente está à disposição.